e no vídeo de hoje vamos comentar sobre o jeito certo de aproveitar os dividendos. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo, até porque esse daqui não vai ser um vídeo tão longo quanto eu costumo postar, mas eu tenho certeza que vai ser muito interessante, especialmente para quem está construindo patrimônio com foco nos dividendos. Então, antes de mais nada, por favor, já deixa o like aqui, porque é uma forma de você me ajudar gratuitamente. Muito obrigado. Olha, o melhor aproveitamento dos dividendos, ele vai depender da fase. Então, imagine que existem investidores com diversas idades e até mesmo aqui no canal, a grande maioria dos investidores, eles têm aqui entre 35 e 44 anos. Então, veja que é uma parcela muito pequena, entre 25 e 34. Abaixo disso, praticamente não existe. Ou seja, o público mais forte é entre 35 e 54 anos. E é curioso também mencionar que as mulheres representam apenas 1,6% das pessoas que assistem aqui o canal. Então, eu acredito que uma boa parte dos investidores que compram ativos na bolsa devem ter por volta dessa idade, e os que são mais jovens geralmente estão ligados a criptomoedas e esses outros ativos. Então, o pessoal mais maduro é que realmente foca nos dividendos, porque já entendeu mais ou menos como funciona a bolsa, que é um instrumento de acúmulo para o longo prazo. Então, como eu ia dizendo, o melhor aproveitamento dos dividendos, ele vai depender da fase que você está vivendo. Então, existe a fase inicial, que geralmente é a fase de acúmulo de capital, e aqui não tem muito a ver com idade, mas geralmente, quanto mais novo o investidor, menos capital ele tem, então ele está na fase de trabalhar para ganhar mais e conseguir aportar mais. E nesse caso, o melhor aproveitamento dos dividendos, sem sombra de dúvidas, é reinvestir integralmente cada centavo que você recebe. E cada centavo que você recebe de dividendos, que você recebe de aluguel de ações, que você recebe de venda de put, então o máximo que você puder realocar nas ações mais atrativas da sua carteira, melhor. Então, não existe um direcionamento melhor, um aproveitamento melhor dos dividendos do que esse. E aqui nós temos o sujeito que está na fase intermediária. Então imagina que é aquela pessoa que já suportou a fase inicial, que já suportou a tentação de vender os seus ativos para poder melhorar o padrão de vida, melhorar o seu automóvel. Muita gente às vezes está com o automóvel ali humilde, passou 10, 15, 20 anos com carros abaixo das suas posses, resistiu à tentação, tem ali já um valor bem interessante, um dividendo mais significativo que a fase inicial. E aqui o investidor, ele geralmente tem duas opções. Presta atenção nisso aqui. É, o investidor, ele pode dar prosseguimento se ele já estiver satisfeito com o padrão de vida dele, se ele acha que a vida dele já está boa o suficiente do jeito que está, ele gosta de ficar reinvestindo dividendos, inclusive de aportar mais do próprio bolso, então não tem problema nenhum se ele quer seguir isso. É o que é a graça, a diversão da vida dele é essa. Então, quando a gente fala de aproveitar, de se divertir, isso é muito relativo, porque tem gente que às vezes consegue se divertir com muito pouco e tem gente que só consegue se divertir gastando tudo que tem no shopping. Então, na fase intermediária, você tem essa primeira opção e você também tem uma segunda opção, que é justamente tirar o pé do acelerador nos aportes, e aquele dinheiro que antes, outrora, era direcionado aos aportes, o sujeito pode utilizar ali para poder fazer mais viagens, para poder fazer aquilo que gosta, à medida que ele permanece reinvestindo os dividendos e a carteira dele agora já consegue crescer sozinha, mas consciente de que não vai utilizar esses dividendos para custear o seu padrão de vida, porque geralmente na fase intermediária a pessoa ainda tem uma profissão ativa, ainda tem uma vida econômica muito bacana, consegue trabalhar e gerar muito valor. Então, a carteira nessa fase aqui, ela pode crescer automaticamente, se quiser. Mas, como eu disse no primeiro exemplo, se preferir permanecer reinvestindo, também não tem problema nenhum, está tudo certo. Agora nós temos aqui a fase final. E aqui, essa fase final, eu acredito que seja, eu não cheguei lá ainda, mas eu acredito que seja, de certa forma, um pouco confusa, porque, veja bem, existem pessoas que eu conheço, de 70, 80 anos, que ainda são muito ativas no trabalho. E o trabalho, como eu já falei em diversos outros vídeos aqui, ele vai
além do financeiro, ele é um valor. Então tem muita gente que quer permanecer trabalhando, mas às vezes a saúde, às vezes as condições físicas não permitem mais. Então, na fase final, eu acredito que a fase final realmente chega quando o sujeito já não consegue mais trabalhar ativamente. Então chegou a hora de usufruir dos dividendos para custear o seu padrão de vida, para permanecer vivendo com dignidade, curtindo os netos, talvez até os bisnetos e os filhos. Então, a fase final se caracteriza, eu acredito, no meu ponto de vista, que o sujeito ele só entra na fase final quando realmente já não consegue mais trabalhar. Até porque quem suportou a fase inicial, a fase intermediária, quando chega aqui, não consegue parar de trabalhar, a não ser que seja algo imposto por um médico, as condições de saúde, a família senta, chama o idoso, conversa. Então eu acredito que seja isso. Eu sou jovem ainda, estou bem longe dessa fase final, mas eu particularmente não me vejo parando de trabalhar nunca, a não ser que seja uma exigência da família ou uma exigência médica. Esse é o meu ponto de vista. Então, entendido isso, esse aqui foi o meu ponto de vista sobre o melhor aproveitamento dos dividendos. Então, só recapitulando, aqui na fase inicial você reinveste praticamente tudo. Na fase inicial você tem duas opções, que é permanecer reinvestindo ou tirar o pé do acelerador com os aportes, usar os aportes ali para poder, entre aspas, né, aproveitar mais a vida. Já disse, é relativo isso, o aproveitar. E aqui na fase final, a gente tem a questão de saúde, que é quem te agora impede de permanecer trabalhando, e aí você é obrigado a usar os dividendos. Eu acredito que, na minha situação, a fase final se dá por isso daqui. E não porque você falar, cansei de trabalhar, agora vou parar. Inclusive, você pode até diluir o ritmo de trabalho aqui na fase intermediária, decidir, ao invés de trabalhar 6 dias da semana, 5 dias da semana, passar a trabalhar 4 ou 3. Isso fica entre esses dois polos, a fase intermediária e a fase final. Mas enfim, passando aqui para o próximo ponto, vamos falar aqui sobre o saque adequado quando você chega aqui na fase final. Então, bem, esse daqui é um critério meu, então por isso que eu coloquei a interrogação, porque isso daqui vai variar de investidor para investidor, os 4% ao ano. Nos Estados Unidos, a gente sabe que as empresas não têm essa característica de distribuir grandes dividendos por conta da questão tributária. Então, se as empresas fossem distribuir dividendos, como aqui no Brasil, boa parte dos juros compostos seria, de certa forma, cancelada apenas pagando imposto. Mas eles preferem reinvestir na própria operação. Daí, existe ao longo do tempo uma certa apreciação no valor das cotações, porque o mercado precifica aquele dinheiro que não saiu da empresa e permaneceu no caixa. Não tem problema nenhum. Então, esses 4% é o que eles utilizam como métrica para poder vender parte do patrimônio quando chega na fase de aposentadoria, para poder viver. Eu considero da seguinte forma: você pode tirar os 4%, mas vamos supor o seguinte: você está com sua carteira montada, daí sua carteira rendeu no ano 9%. Então você resgata 4% e aqueles outros 5%, eles permanecem sendo reinvestidos e assim a sua carteira continua tendo uma correção boa acima da inflação. Esse é meu ponto de vista. Agora, é claro, isso aqui vai depender do tamanho do patrimônio que a pessoa conseguiu acumular na fase final. Mas você começando na fase dos 40, 45, eu acredito que quando chegar lá na fase de aproveitar, você já acumulou um baita capital e 4% já vai ser um dividendo muito interessante e vai dar para custear a vida de muita gente. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Seguindo aqui para o próximo ponto,
que é o poder do hábito, e aqui é só uma consideração que eu quero fazer. Imagine que você passou 1, 2, talvez até 3 décadas da sua vida com um hábito de aportar todo mês e reinvestir os dividendos. Me diga se isso é uma coisa fácil de quebrar. Eu particularmente, não consigo imaginar mais a minha vida, sem investir. Eu acredito que isso começa a fazer parte de você. E é uma coisa automática, é uma coisa prazerosa, não é uma obrigação que você tem. Puxa, vou ter que desembolsar aqui X valor para poder comprar minhas ações e tudo mais. Não, isso passa a ser algo natural, algo prazeroso, algo muito gostoso de fazer. Então, esse é o poder do hábito e não é fácil de parar. Inclusive, é preciso trabalhar a sua consciência que quando for hora de aproveitar os dividendos na fase final, para você não sentir peso na consciência. Afinal, a gente trabalha e acumula para isso. Especialmente, isso daqui vale especialmente para pessoas como eu, que já pensa na próxima geração, já quer transmitir esses valores de frugalidade, de economia, de parcimônia para as próximas gerações. Então, realmente não vai ser fácil de parar. E aqui no próximo ponto, a tendência é seu patrimônio crescer para sempre, entre aspas, sempre, porque você não vai estar aqui para sempre, mas enquanto você estiver, esse para sempre, ele vai permanecer crescendo, aumentando o número de ações que você possui nas empresas da sua carteira. E se você conseguir transmitir esses valores para os seus filhos e seus filhos passarem isso para os seus netos, então com certeza vai ter ali um pedacinho do que você construiu na vida de cada um deles. Isso é muito bacana, é assim que muitas famílias constroem fortunas geracionais e às vezes aquilo que começou pequeno realmente se torna grandioso. Não é sempre que acontece, é muito raro e inclusive aqui no Brasil nós não temos, infelizmente, tantos exemplos de pessoas assim, como a família do Juca Abdala, mas é interessante quando a gente para analisar por esse ponto de vista. Então eu achei muito interessante trazer aqui no canal esse tema e eu tenho certeza que muitos de vocês também acham interessante e se interessam. E aqui o último ponto, que eu particularmente ainda estou estudando, não vou falar muito a respeito porque eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre a questão de sucessão patrimonial. Então, imagine aqui que eu estava falando agora há pouco sobre você passar as suas ações para os seus filhos, né, e seus filhos para os seus netos, mas existe uma coisa chamada imposto de transição, causa mortes e doação. Então, imagine aí que o governo, ele cobra taxas quando você nasce, cobra taxas quando você começa a se entender por gente, a comprar, a ganhar dinheiro, e quando você morre, também. Então, o governo, ele sempre encontra um jeito de extrair recursos do povo. Então, cabe a você parar agora, depois desse vídeo, e começar a estudar formas melhores de você se proteger do governo para pagar a menor taxa possível. Porque eu imagino que quando o sujeito morre, que deixa ali o patrimônio, para você entrar em contato com a corretora, você tem que ter ali um bom amparo jurídico para poder fazer a questão da sucessão e a corretora depositar as ações. E claro, o governo ele vai cobrar um imposto em cima do valor do seu patrimônio e vão tomar como base o dia do seu óbito. Então, tem que ficar um pouco esperto. Eu não sei se a melhor forma é criando uma holding patrimonial para transferir suas ações para lá, seus imóveis. Eu particularmente não posso me aprofundar muito nesse ponto. Sei que estou pesando também um clima aqui no vídeo falando sobre isso, não é tão bacana, mas é interessante parar para pensar e às vezes até um seguro de vida, ele já serve justamente para custear todo esse trâmite depois que o indivíduo morre. Então, eu espero que cada um de vocês que estão me assistindo vivam ainda muito e diversos anos ainda à frente, mas é importante começar a se prevenir e ter o mínimo de conhecimento possível disso daqui. Inclusive para a turma que já está chegando na fase dos 40 anos, também é interessante fazer um seguro de vida, que aí já deixa a família de certa forma amparada e pelo menos recebendo um valor para poder mitigar um pouco essa quantidade de impostos que o governo cobra na hora de transferir seu patrimônio para os seus filhos. Bem, esse daqui foi o vídeo de hoje. Segundo o meu critério, esse daqui é o jeito certo de aproveitar os dividendos. E se você concorda comigo, por gentileza, deixa aqui um comentário dizendo que concorda. Se não concorda também, por favor, deixa aí nos comentários o que é que você acha, porque eu sempre leio o comentário de todo mundo, tento responder todo mundo.
E é muito interessante saber o que vocês pensam, e às vezes até outra pessoa se identifica com o seu pensamento, e todo mundo evolui e cresce junto nessa trajetória rumo a um Brasil de poucos. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de mandar esse vídeo para aquela pessoa que você acha que vai achar interessante. E agora eu te convido também a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você descobrir os prós e contras de investir em Petrobras. Então esse daqui foi um vídeo bem interessante que eu fiz e eu acho que você também vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!